Já estamos de volta ao vivo com a nossa Manhã da Piedade nesta quinta-feira. Bom, como a gente vem falando aqui no programa, há algum tempo, aí o novo coronavírus impôs uma série de mudanças na nossa rotina diária, E muitas dessas mudanças poderão, inclusive, trazer consequências diversas para a nossa sociedade. A economia, por exemplo, é uma das grandes preocupações dos brasileiros de uma forma em geral. Cadeias de setores inteiros estão com as atividades paradas. E um exemplo disso é o comércio de determinados produtos considerados não essenciais, Os comerciantes estão muito preocupados com esse cenário de pandemia e também já pensando no pós-pandemia. Este é o assunto da minha conversa agora com o advogado Felipe Saliba. Doutor Felipe, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Cília Caixeta, bom dia aos telespectadores da TV Horizonte, ouvintes da Rádio América. Que Deus nos abençoe por mais esse dia maravilhoso que estamos vivendo e é um prazer estar aqui, tá, Cília? Prazer é todo nosso. Felipe, você, só para explicar para quem está em casa, você é da cidade de Contagem e você é advogado, lógico, está representando os comerciantes de Contagem, é isso? Explica para a gente direitinho. Isso mesmo, Cília, eu sou da cidade de Contagem, nosso comércio na nossa cidade vem passando por um decreto que determinou o fechamento do comércio há quase 4 meses. E esse comércio, os comerciantes em geral, as academias, restaurantes, salões de beleza, barbearias, lojas de vestuário, essas pessoas, esses empresários, eles estão realmente com um grito de socorro preso na garganta. São quase 4 meses sem qualquer tipo de faturamento e o número de infectados pela cidade, ele só vem aumentando. Então, esses comerciantes estão em busca de uma isenção durante o período de pandemia dessas cobranças dos impostos municipais, de taxas públicas municipais e, principalmente, que haja um plano de planejamento por parte da administração pública, da reabertura consciente do comércio, uma reabertura segura, uma reabertura planejada, gradual, que aos poucos vão trazer um retorno do ganho financeiro que esses comerciantes vêm passando. O drama pela cidade, Cília e os telespectadores, é muito intenso. São famílias, inúmeras famílias perdendo emprego, inúmeros negócios sendo fechados no dia a dia e o empresário ele está numa situação totalmente crítica na cidade, que ao mesmo tempo que ele está impedido de funcionar, ele também está obrigado a pagar uma série de despesas, inclusive salário de empregados. E o trabalho, como é inclusive uma previsão constitucional, uma garantia prevista na Constituição, o que esses comerciantes lutam, principalmente, é para que seja realizado um plano de abertura consciente, segura, gradual por parte da administração pública. Inclusive, eles já fizeram um plano de ação, cada segmento tem um plano de ação específico para que possa trazer uma segurança. A preocupação de todos é com a saúde em primeiro lugar, com a segurança pública em primeiro lugar, mas eles não podem continuar assim, sem ser recebido pelo poder público, sem ter um diálogo direto com o poder público, para que eles possam realmente sair dessa situação tão dramática que eles estão vivendo. Tá certo. Doutor Felipe, como que está o diálogo dessa classe dos comerciantes em relação a essas reivindicações com a Prefeitura de Contagem e também como que fica a CDL aí da cidade no meio dessa questão, desse impasse? Então, Cília, logo no início, quando foi determinado o fechamento do comércio, no 22 de março, começaram alguns diálogos direto com o prefeito da cidade e a promessa era que a cidade estava se preparando, ela precisava de um tempo com essas atividades fechadas, com esses comércios fechados, para a cidade se preparar para enfrentar um momento de pico, eventual pico do vírus, Esse momento, os comerciantes, eles respeitaram a todo momento, foram feitas 3 reuniões com o executivo para tentar um planejamento de retorno e a promessa era sempre, olha, estamos planejando para retorno, estamos planejando para retorno. Até que, na última semana, o procurador soltou uma nota informando que a cidade ainda não conseguiu novos leitos, novos profissionais da saúde. E os comerciantes, eles respeitaram todas as normas
todas as determinações legais que o município realizou. Então, são quase 4 meses com as portas fechadas e a cidade, infelizmente, não se planejou para o retorno das atividades de forma gradual. E os comerciantes se sentem totalmente lesados, prejudicados, principalmente porque eles entendem que é um problema da administração pública que não foi devidamente organizado. E um grande problema que nós temos pelo município é que as demais atividades que estão permitidas ao funcionamento, por exemplo, os bancos, alguns supermercados, esses estabelecimentos eles ficam extremamente aglomerados, ficam lotados, são filas de bancos ultrapassando aí as calçadas, os supermercados extremamente cheios. Então, o município ele permite algumas atividades sem um planejamento e não permite outras sem qualquer justificativa. Então, existe uma discrepância nessa decisão que está sendo tomada pelo município. E os comerciantes não conseguem mais. Tem pessoas aí que contraíram, a grande parte, contraíram dívidas assim absurdas. Sim. Comércio com mais de 30 anos, sem qualquer tipo de previsão para retorno. Tá. Doutor Felipe, você poderia falar brevemente para a gente quais são as propostas destes comerciantes, né, para que volte aí, para que tenha um plano de flexibilização do comércio em Contagem? Sim, o principal, Cira, esses comerciantes eles estão separados por setores, né? Então, de acordo com o setor de atuação, eles têm um plano de ação, mas em todos eles, estão totalmente conscientes da necessidade de afastamento entre as pessoas, para que não gere uma aglomeração, para que tenha uma capacidade de lotação do estabelecimento de no máximo 40% a 50% daquele estabelecimento, que use todos os equipamentos de segurança, que faça medição da temperatura do cliente na entrada e tem vários outros planejamentos. Foram feitos estudos em países, né, que já foram autorizados a reabertura do comércio, até mesmo em cidades aqui de Minas Gerais, a mesmo cidades brasileiras, onde que o comércio retornou de forma gradual, de forma planejada e que o pico da doença não aumentou em virtude disso. A gente entende que realmente são muitos casos de pessoas contaminadas no município, mas essas pessoas não estão sendo contaminadas pelo fechamento desse comércio. Pelo contrário, elas estão sendo contaminadas pela falta de estrutura e planejamento da cidade. Porque se o comércio estivesse funcionando, elas também estariam expostas ali da mesma forma. Sim. Uma cena que acontece muito na cidade, Ciri, e que a gente não consegue uma interpretação quanto a isso, pessoas vão a restaurante, pegam um marmitex, mas não tem lugar para se alimentar e sentam numa calçada, dentro de um veículo, para poder se alimentar, sendo que o restaurante possui um espaço físico para poder acolher aquelas pessoas com segurança. Tá certo. Felipe, agradeço muito a sua participação conosco. Felipe é advogado, né, e representante, então, dos comerciantes de Contagem. Até uma próxima oportunidade. Bom dia. Eu que agradeço, Cira. Um grande abraço, um bom dia e que Deus nos abençoe. Amém. Abençoe todos nós. Muito obrigada. Olha só, e a Prefeitura de Contagem, cidade que fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, né, nos enviou uma nota informando que publicou na edição de terça-feira, dia 30 de junho de 2020, no Diário Oficial do município, o decreto municipal de número 1706, que determina, então, a suspensão por prazo indeterminado de todas as atividades comerciais, não de todas, né, e do funcionamento daqueles estabelecimentos considerados não essenciais devido ao aumento de casos do novo coronavírus. Vamos com reflexão agora, gente? Está na hora, né, de refletirmos com o nosso querido padre Alexandre Fernandes. E hoje ele nos convida a refletir sobre a necessidade de seguir José. Sim, São José, devido à sua nobreza e também o seu sentimento de humildade. Bom dia, padre. Há mais de 2000 anos, Jesus pregou e está registrado em Lucas, no capítulo 14, de 7 a 14. Quando fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante e aquele que convidou a ti e a ele venha dizer-te: cede o lugar a este.
Então irás com vergonha ocupar o último lugar. Mas logo os discípulos já disputavam, em Marcos, no capítulo 9, 33 a 35, qual deles era o maior, recebendo outro puxão de orelha. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último. Para logo adiante, também em Marcos, no capítulo 10, 35 a 45, os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, pedirem ao mestre que um se assente à sua direita e o outro à esquerda quando estivessem na glória. Se naquele tempo já havia a necessidade de ser o primeiro, o maior, o que está à direita ou à esquerda, a situação veio complicando. Hoje há uma parte do mundo que só quer ser o mais rico, o mais forte, o mais poderoso, o mais fotografado, o mais seguido. E vejam só, nessa era onde se cultuam imagens e opiniões nas redes sociais, onde todo mundo posta, em que as opiniões digitais gritam suas exclamações por aí, os católicos reverenciam a figura de um homem que não diz uma só palavra em toda a história sagrada. Nesse tempo de muita ilusão e pouca essência, em que muitos dormem sem remorso e acordam sem culpa, é o marido de Maria, o bom José, um dos mais admirados santos da Igreja. Parece que as pessoas adoram a sua nobreza de sentimentos e gostariam de fazer o que ele fazia. Mas só José fez tudo o que Deus queria. Obediente, escondido do mundo, quase imperceptível, cumpriu sua missão e sumiu no silêncio. Jesus não deu uma aula de etiqueta naquele dia. Não era um cerimonialista à volta com as normas de precedência, o livro que, para não provocar ciúmes entre as autoridades, tem suas regras de quem deve se sentar no centro da mesa, ao lado direito do presidente, no lado esquerdo do prefeito. Cristo aceitava com frequência convites de várias pessoas para comer em sua casa. Nessa passagem, o mestre é recebido na casa de um dos principais fariseus da cidade. Movido pelo desejo de salvar a todos, sem se importar com a opinião pública, mesmo conhecendo a malícia dos fariseus, ele vê os convidados escolhendo os primeiros lugares e conta a parábola ambientada em um casamento. Prega para todas as gerações a humildade, encerrando com o famoso versículo: pois todo o que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Ser convidado pelo anfitrião a ocupar um lugar melhor é com certeza muito mais agradável do que ocupar um lugar indevido e ter que deixá-lo, momento constrangedor que ninguém quer vivenciar. Enquanto o mundo distraído insistia em disputar os primeiros lugares, um inimigo invisível se instalou entre nós e estabeleceu um novo protocolo de convivência. Custe o que custar, doa quem doer. Não estamos mais na casa do fariseu, mas em uma longa procissão a céu aberto, todos aprendizes de um novo tempo. Quem está na frente e atrás de mim participa da mesma dignidade. Um bom tempo para reler o Antigo Testamento e ver quantas vezes Deus escolheu os mais improváveis, os que pareciam ter menos chances. Agora, não é ceder o lugar para quem é mais importante, tem mais títulos, mais conhecimento. É dar o lugar para o mais fragilizado, o mais necessitado, o mais desprotegido. Colocar a virtude da paciência na nossa prece, exercer a compaixão, realizar ações individuais que resultem em benefício coletivo, praticando o que os economistas chamam
de externalidade positiva. Proteger os outros, mudar os hábitos e até mesmo se mudar para beneficiar o outro. Mas ajudar e menos se satisfazer. Já entramos no inverno e a pandemia não passa, mostrando que no depois nada será como antes. Cresce o número de pessoas que necessitam ser consoladas, aumenta o caos de depressão, as lágrimas estão mais incontroláveis. Precisamos descobrir qual parte nos cabe no milagre. Ser o bom José? Tentar fazer pelo outro como José faria? Muito obrigada mais uma vez ao Padre Alexandre por mais uma bela reflexão, né? Para termos então José aí como exemplo para várias atitudes em nossas vidas. E a gente agora vai para um rápido intervalo comercial. Eu volto daqui a pouquinho, porque no próximo bloco vamos conversar com o Padre Wellington Santos, na nossa catequese, sobre momentos especiais que podemos ter com a nossa família neste período de pandemia. Eu volto já.